Teste para cima. Ô, irmão, vou mostrar pra você um exemplo da operação que a gente tava conversando hoje lá. Como que toda hora o preço captura a liquidez e vai em região de FVG, ó. É o gráfico do U100 que eu falei pra você, que é essa empresa de tecnologia, tá ligado? A gente tá no gráfico aqui de 30 minutos, mas como eu falei pra você, a gente analisa tempo maior, ó. Coloquei no gráfico de 4 horas. Aí 4 horas nessa região aqui, observei essa vela aqui, ó, o tamanho dessa vela, ó. 1, 2, 3. Aqui no meio não teve negociação, tá vendo? Ó, daqui até aqui é a região de desbalanço. Isso vai servir para qualquer desbalanço, qualquer vela. Ó, 1, 2, 3, desbalanço. 1, 2, 3, desbalanço. Quando que não tem desbalanço? Quando tem negociação, tipo aqui, ó. Vamos pegar essas três velas. 1, 2, 3. Não teve desbalanço, tá vendo? Ó. 1, 2, 3, ó. Teve um leve desbalanço, mas esses desbalanços assim a gente não conta. Não interpreta como desbalanço mesmo. É só desbalanço assim, ó. Desbalanço, esse desbalanço. Aqui teve um desbalanço, desbalanço, tá ligado? Isso que é desbalanço. Então, no 4 horas, ó, o preço estava aqui, ó. Vamos supor que ele não chegou ainda lá. Ele veio aqui, ó. Acompanha o preço agora aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Pum, 1, 2. Essa vela fechou. Deixou o desbalanço. Aí você já marca. Deixou o desbalanço e quebrou essa estrutura, esse último fundo. Quebrou abaixo. Aí, opa. Então essa região é uma região, quando o preço voltar, ele pode ter alguma reação. Então abaixa o tempo gráfico para analisar os detalhes. Em 1 hora, no meio de todo esse desbalanço do 4 horas, tinha uma região melhor de desbalanço numa hora, ó. Essa região. Tá vendo? E se for puxar também uma Fibonacci, Fibonacci é aqueles números matemáticos para ver a correção, tá ligado? Ó. Daqui, ela corrigiu acima de 50%. Acima de 50% é a região prêmio, região de desconto que fala. São regiões onde se compra mais barato e se vende mais caro, tá ligado? Então, ele chegou aqui, ó. Vamos acompanhar, vamos lá. Tava aqui o preço, certo? Ó. Pum, o preço veio fazendo esses desbalanços, demonstrando intenção baixista mesmo. Quebrou esse fundo com esse desbalanço, então já ficava atento a um possível teste ali. O preço continuou, ó, consolidou, ó, deixou um desbalanço para baixo, respeitou, rompeu o desbalanço para baixo, ou seja, inverteu. Aqui podia ter sido uma compra também com o alvo até aqui em cima, mas vou mostrar para você essa operação. Então, ó, o preço deixou a liquidez, tá vendo, ó, que ele deixa topo perto da região. Esses topos são a liquidez. Deixou esses topos aqui perto da região, chegou na região aqui, ó, nessa vela. E ó como chegou na região, com uma vela de desbalanço, ó. 1, 2, 3, deixa eu pagar aqui. Ó, 1, 2, 3, aqui no meio não teve negociação, teve um desbalanço. Então o que aconteceu? O preço capturou a liquidez com uma vela de desbalanço, chegou na região de FVG de 1 hora, que a gente já sabia que podia ter retração. E ele respeitou exatamente no 50%, ó. Essa linha verde é 50% dessa região. E olha como ele respeita. Ele chega aí para cima, mas todos os fechamentos é abaixo. E o preço fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 horas dentro dessa região do FVG de 4 horas e tem a reação. Qual que é a reação dele? Ele começa a trabalhar abaixo. Aqui, se o preço ele não fosse cair, ele já ia subir direto aqui, tá ligado? Ó? Ele ia respeitar esse desbalanço e continuar alta. Só que ele inverteu esse desbalanço. Nessa vela aqui, ele fechou abaixo. Então, isso já foi mais um indicativo para venda. Então, quantos indicativos para venda tinha? Tinha esse desbalanço em 4 horas. Tinha essa região aqui, que esses topos são a liquidez. Então, ó, 1, desbalanço 4 horas. 2, a liquidez. 3, a inversão da SFVG. E onde ia ser a negociação? Ia ser aqui, ó.
ou uma venda aqui no reteste, ó, você pode observar até aqui no LTF, que LTF é tempo menor, 15 minutos, né? Vamos ver. Em 15 minutos, ó, dá para refinar mais a operação, tá ligado? As regiões. Ele inverteu e aqui deixou um desbalanço, então aqui já podia ter sido uma venda, ó. A venda aqui, stop acima do topo. E o alvo. Primeiro alvo aqui. Segundo alvo ali embaixo. Segundo alvo aqui embaixo desse fundo. Ó, não ia pagar, que eu falei pra você, 2 vezes o risco retorno, então não ia entrar. Eu ia esperar a confirmação. E qual que foi a confirmação? Aqui o preço ele capturou a liquidez, ó. Em LTF 15 minutos, ele montou praticamente o mesmo padrão que a gente estava analisando agora em tempo maior, só que nessa região. Depois de inverter esse desbalanço, ele consolidou deixando liquidez acima dos topos, capturou essa liquidez, voltou a trabalhar abaixo da região que ele capturou com desbalanço e deixou esse desbalanço aberto. Então esse desbalanço ficou perfeito para a gente atuar com uma venda, perfeito. Então era só esperar o reteste. Então o preço ali realmente deu o movimento de baixa, chegou aqui, ele não ultrapassou aqui e vê que ele deixa fundos praticamente iguais. Ou seja, aqui tem uma liquidez exposta, tem muita liquidez, muito dinheiro aqui, então é uma região que o preço pode chegar para capturar liquidez. Então, sabendo disso, a gente espera o OTE e o alvo lá na captura. Então, ó, o preço vai, deixa os fundos lá, vem, deixa fundo também em cima, ó, tá vendo? Aqui, aqui, todos esses topos perto da região é liquidez. Ele captura a liquidez, capturou como? Igual a gente viu anteriormente, ó, com FVG, desbalanço. Ele não respeita para alta, ó, aqui, ó, não respeitou para alta, voltou, rompeu para baixo. O que a gente faz? Vende nesse reteste. Então aqui ia ter sido a operação de venda, ó, tá vendo? 15 minutos. Aqui eu ia ter entrado, tava analisando essa operação, ó. Essa, ó, 3 velas. A gente tá olhando o preço aqui. Essa região roxa é o FVG de 1 hora. Essa linha é 50% do FVG. O preço ele deixou liquidez, capturou com desbalanço, reagiu, não ofereceu alta para o desbalanço, inverteu ele, aqui ele confirmou. Confirmou. Aí a gente ia fazer o quê? Uma venda aqui, ó. Exatamente aqui, tá vendo, ó? Venda aqui, o stop aqui em cima. E o alvo nos fundos. Ó o risco retorno, 5,22. Ou seja, entrou com $100, lucrou $522. E ó, pode observar muito bem esse padrão, ó. Captura de liquidez com desbalanço. E o desbalanço é invertido. Olha esse padrão, certo? Fica olhando esse padrão. Agora vamos colocar em 1 hora. E ó, esse padrão. Idêntico, tá vendo? Os movimentos acontecem tempo maior, tempo menor. Ó. Capturou essa liquidez com esse desbalanço, tá vendo? Ó? Aqui dentro. Não respeitou esse desbalanço para alta, rompeu, confirmou baixa, venda, stop aqui, alvo aqui. Mas aqui não estava tão favorável, então esperava a confirmação. Aqui não teve reteste, então esperava retestar de verdade. Aqui ele acumulou liquidez, capturou, aqui ia ter sido a venda. Então, operação boa pra caralho. Pega essa visão aí, vai tentando ver isso no seu gráfico aí e manda o print pra mim.